Outro assunto importante é a gestão de pessoas do quadro próprio e de terceirizados, assunto que o TRT está te cobrando. Bom, quando a gente fala quadro próprio, nós podemos pensar ali onde fala servidor público. Nós vimos, você está estudando a 812, servidor público é aquele que preenche cargo em número certo, denominação própria, com atribuições e responsabilidades e pago pelos cofres do Estado. Ok, essa é a gestão do quadro próprio quando se tratar de servidor público estatutário. Tem ainda o servidor público seletista, que chamamos de empregado público. Também pode ser categorizado como servidor público, preenchendo função, o servidor temporário, que está lá no artigo 37, que diz que eu posso fazer contratação excepcional de interesse público, contratação temporária por excepcional interesse público. Lato sensu é um servidor em regime precário, ocupando função. E este é regido pela Lei Federal 8.745, não importa agora. Agora, a grande coisa que eu imagino que você deva saber, não só toda a gestão de pessoas do quadro próprio, que advém da 812, todo o processo de treinamento, desenvolvimento, plano de carreira, remuneração. Além disso, é importante que você saiba sobre as questões ligadas à terceirização. Então, quando a gente fala gestão do quadro próprio e terceirizadas, vamos se concentrar um pouquinho no entendimento das terceirizadas. Um profissional terceirizado, ele não é servidor. Aceite isso. Ele não é servidor. Por quê? Porque ele é um seletista contratado por uma empresa terceira que, através de uma execução indireta de um determinado serviço, coloca aquele trabalhador dentro da administração pública. Ele é o terceiro, a empresa é a terceira que contrata. Portanto, aquele trabalhador está vinculado à empresa, ele é funcionário da empresa. Da administração pública, há apenas uma prestação de serviços. Ele não é servidor público, ele não tem poder de falar em nome do Estado, embora trabalhe dentro da administração pública. Primeira coisa. O terceiro, ele é um trabalhador urbano e, portanto, preenche emprego. A relação é de empregado, seletista, consolidação das leis do trabalho, contratado por uma empresa terceirizada. O governo federal tratou da seguinte maneira, e bastante importante. Como é que eu faço a gestão no governo federal? Através do decreto 2271 de 97. Esse decreto é pequeno, mas extremamente importante. Olhem só. Artigo 1º do decreto. No âmbito da administração pública federal direta, portanto, só para a administração federal direta, autárquica e fundacional, ou seja, direta e indireta, poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais e complementares aos assuntos que constituem a área de competência legal do órgão ou entidade. Ou seja, aquilo que é de competência legal, aquilo que é a atividade fim da entidade pública, autarquia, fundação, aquilo que é atividade fim, não pode ser objeto de execução indireta. Apenas aquilo que é acessório, complementar, instrumental, poderá ser objeto, poderá e não deverá, poderá ser objeto de execução indireta. Prestem atenção no parágrafo 1º. As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transporte, percebam, atividades acessórias, complementares ao trabalho de uma empresa. Telecomunicações, tal, de preferência serão objeto de execução indireta, ou seja, terceirizados. Por isso que tu não encontra mais concurso público para nível auxiliar, porque o nível auxiliar foi entendido como atividades acessórias hoje em dia. E foram todos os níveis auxiliares foram colocados em extinção. Pô, eu já estou misturando o assunto? Não, veja o parágrafo 2º. Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da entidade. Esta é a regra. O que ele está dizendo é o seguinte, não há condição de eu colocar
um terceirizado, um trabalhador contratado por uma empresa para desenvolver atividades que estão abrangidas no plano de cargos e vencimentos, remuneração da administração federal. Não há possibilidade legal por este instrumento, depois nós veremos as exceções, por regra, de você botar alguém para ocupar as atividades de um técnico judiciário do TRT. É por isso que tu fazes o concurso, para que os técnicos do TRT adivinham, então, do processo de concurso público e não da execução indireta por terceirização. Agora, muito cuidado. A execução indireta é acessória, instrumental e complementar. E não pode abranger os cargos, né, as funções, os cargos funcionais de um plano de uma entidade. Salvo, cuidado, salvo expressa disposição legal em contrário. Esta é uma exceção. Expressa disposição em contrário ou quando este cargo, que está lá no plano de carreiras e cargos da instituição, ele for declarado extinto, que é o caso dos cargos de nível auxiliar. Eles existem no plano de cargos, carreiras e remuneração da entidade, eles existem, mas foram colocados em extinção. Se foi assim, poderão ser objeto de execução indireta. Ok, pessoal? Terceirização advém disso, de atividades complementares, acessórias ou instrumentais, que não tem a ver com as carreiras e os cargos existentes na estrutura, salvo disposição em contrário, ou quando esses cargos forem colocados em extinção. Todos os terceirizados são terceirizados porque são empregados por uma outra empresa que ganhou uma licitação. Quais são os cargos normais de se encontrar na administração pública como terceirizado? Limpeza, vigilância, portaria, helpdesk. Isso é mais normal de encontrarmos e isso é feito preferencialmente por execução indireta, terceirização, uma licitação, escolhe a empresa coloca as pessoas para prestar o serviço. Ok? Inclusive a relação, prestem atenção, a relação da administração pública é com a empresa e não necessariamente com o trabalhador que está ali. Por isso que existe a ideia do preposto. Eu, gerente da área de limpeza da instituição, irei falar com o preposto da empresa para ele orientar as pessoas que fazem a limpeza a trabalhar em determinada maneira. A minha relação é com a empresa. Óbvio que eu me comunico com o pessoal da limpeza, mas a relação de comando e de orientação é com o preposto. O preposto é o representante da empresa e ele sim vai, né, liderar a sua equipe de limpeza. Muito bem? Outro assunto importante, difícil, que estão lá em 13 artigos de uma lei, que é a Lei 10.520, que cria o pregão, não o pregão eletrônico, apenas o pregão, a modalidade de pregão de 2002, 10.520 de 2002. Pessoal, é importante que se leia os 13 artigos e entenda o corpo da lei. Eu separo para vocês algumas coisas importantes. Vejam, a Lei de Licitações, a Lei Geral de Licitações é a 8.666, de 93. Essa lei, ela criou 5 modalidades de licitação: carta convite, tomada de preço, concorrência, concurso e leilão. Qual é a lógica dessa lei? É que você chame as pessoas, depois de um prazo, chame as pessoas interessadas em participar e você analisa toda a documentação primeiro. Daqueles que estiverem com a documentação regularizada, eu abro uma segunda proposta. A primeira proposta, o primeiro envelope, que a gente chama, é com a questão documental. E todos que estiverem ok, vão para um segundo momento, que é a abertura do envelope de preços. E aí sim, comparando os preços, eu chego ao ganhador. Esta é a lógica da 8.666. Por que é importante dizer isso para vocês? Para que vocês entendam o que é a proposta da 10.520. A 10.520 criou uma 6ª modalidade, que é a modalidade pregão. Não existe a modalidade de pregão eletrônico ou modalidade de pregão presencial, existe a modalidade de pregão, simplesmente assim. Então criou uma 6ª modalidade de pregão, que inverte as fases, ou seja, eu primeiro quero saber do preço, o menor preço do ganhador. Quando eu chego no ganhador, é só para esse que eu vou pedir a documentação. Eu não me interesso ver documentação dos perdedores. Perdedor eu agradeço, convido para participar das próximas e tchau. Eu quero saber primeiro quem ganhou, e de quem ganhou,
que ele me ofereça a documentação tal e qual o edital pediu. Isso dá um ganho de velocidade, de celeridade do processo e de economia, de eficiência. Foco no resultado, ok? Lembra lá da administração por resultados? Foco no resultado, na eficácia, na celeridade, na coisa mais fluida, mais inteligente, diga-se de passagem. Uma outra coisa que as modalidades trazem são os dias entre a divulgação do edital, a divulgação que se dá pela publicação do mesmo, e a abertura das propostas. Por exemplo, na carta convite, o prazo é de 5 dias úteis. Publiquei a carta convite apenas no mural, não é suficiente, não é necessário que se coloque no diário oficial ou em jornal de grande circulação, não importa. Não estamos discutindo aqui carta convite, só para vocês entenderem. São 5 dias úteis para eu abrir em sessão conjunta e pública, para eu abrir os envelopes. Primeiro habilitatórios, depois de preço. 5 dias úteis. Tomada de preço fala em 15, fala em 30. Concorrência fala em 30 e fala em 45. Leilão fala em 15. Concurso fala em 45 dias. Ok. E o pregão, que é o que te interessa? No mínimo, e não é igual, não pode ser inferior a 8 dias úteis. Entre o quê? A publicação do edital, que ali começa a fase externa, porque antes disso era a fase preparatória ou interna. Então, da publicação à abertura do envelope de preço, a inversão de fase, de preço primeiro, no mínimo 8 dias úteis. Importante isso. Outra coisa, o pregão, ele é necessário a publicação no diário oficial, no caso da União, se for do Estado, do Estado. Se for do município, se tiver, do município. O pregão destina-se à aquisição ou contratação de bens e serviços categorizados como comuns. O que são bens e serviços categorizados comuns diante desta lei? São todos aqueles que eu possa objetivamente mensurar e que são especificações usuais encontradas no mercado. Se eu puder mensurar, e isso é comum no mercado, eu posso fazer o pregão. A única coisa, ou as únicas coisas que não pertencem ao pregão, são obras de engenharia, locações e venda de patrimônio público, porque venda tu faz por leilão e não por pregão. No mais, tudo está permitido, inclusive reformas, porque reformas não é considerado como uma obra de engenharia. É uma reforma, uma demolição, um conserto, enfim. São coisas de manutenção, por assim dizer. O que é importante que você saiba é que essa ideia de bens e serviços comuns alcança não apenas comprar copinho de água, isso que é muito comum. Um computador é uma coisa comum, seja ele qual for, porque eu consigo descrever, eu consigo especificar um computador, eu consigo dizer que eu quero um computador 14 polegadas, Core i7, 8 GB de RAM, tanto de memória, tanto de HD, com entrada X, entrada Y. Eu consigo especificar, e o mercado, de alguma maneira, entende isso e consegue ofertar preço e de forma competitiva. Logo, um computador é um bem comum, a filmadora é um bem comum, equipamentos de informática são bens comuns, cadeira é um bem comum, televisão é um bem comum, um sistema de informação é um bem comum, desde que eu especifique quais são os requisitos que ele deve fazer e se o mercado tem. Ok, pessoal? Não seguir. Bens e serviços comuns são aqueles que podem ser objetivamente mensurados e encontrados, né, no mercado. Pregão não tem valor. Carta convite até 80 mil para compra de serviços simples, 150 para obras e serviços de engenharia, tomada de preço e assim vai. Pregão não tem valor. Eu posso fazer um pregão de 10 mil reais, 5 mil reais e um pregão de 5 bilhões. Não tem valor. O que é importante no pregão? Definir claramente o objeto de forma suficiente, clara, como já está dito, e preciso. O objeto tem que estar bem especificado. Agora, ser claro, suficiente e preciso não significa que ele tenha que ser excessivo, abusivo, direcionado e que frustre a competição. O que eu estou dizendo é o seguinte, quando eu especifico caneta esferográfica azul, ponta grossa, talvez seja o suficiente. Agora, caneta esferográfica azul, ponta grossa, com furinho no meio, é abusivo, é desnecessário e direciona para bique.
porque a BIC tem o tal do furinho. Mas para que serve o furinho? Nesse caso, só para direcionar e restringir a competição. Então, o objeto tem que ser claro, suficiente e preciso, mantido o princípio da competitividade, sem direcionar para A, para B, princípio da impessoalidade. Nós temos duas fases do pregão. Uma fase interna, que eu chamo de preparatória, e uma fase externa, que é a partir da publicação do edital. Tantos dias úteis depois, no mínimo 8, eu irei abrir a fase de lance. Na fase preparatória é onde eu defino todas as cláusulas, todas as condições de execução. Se aquele objeto merecer um contrato, porque o contrato ele pode ou não ser necessário, deve, na fase preparatória interna, ser discriminado o objeto, condições de fornecimento, condições de execução, prazo de garantia, prazo de validade, prazo de pagamento, sanções, penalidade, casos de rescisão, uma série de cláusulas contratuais que depois serão, na gestão de contratos, preenchidas. Ok, então a fase preparatória é isso. A fase externa já é a fase de lances. É quando então eu chamo o mercado para tal dia receber as propostas. A fase externa é a fase então de lances, onde, olhando ali para baixo, eu chegarei no vencedor. E ele diz o seguinte: quem é o vencedor? Na fase de lance, quando eu abrir primeiro a proposta de preços, o que eu devo fazer no pregão? Eu abro todas as propostas de preço, todas, de quem veio, ou de quem mandou a proposta, ou mandou seu representante. Eu abro todas as propostas e chego ao menor valor. Eu pego esse menor valor, vamos imaginar R$100, eu pego o menor valor e devo pegar, vejam ali abaixo, 10%, todas as demais propostas até 10% desse valor, ou seja, todas aquelas que vão até 110. Então, se eu tenho uma proposta de 100, que é a menor, e tenho mais 15 outras propostas até 110, essas vão para uma segunda fase, para lances sucessivos, até chegar o ganhador. As outras 20 propostas que ficaram depois dos 110, depois dos 10%, eu agradeço a participação e dispenso o pessoal. Ok? É isso que está sendo, isso é a regra. Porém, pode acontecer, isso está lá no teu, ou melhor, está lá na lei, e você deve saber, te explico agora, que imagina que o menor lance é 100, e até 110, 10%, até 10%, só tem mais um, o menor valor, mais um. Porém, tu é obrigado a ter pelo menos 3. Então, tu pega um que ficou depois do 110, 115. Então, fica aquele que é de 100, um outro ali, só mais um que tinha a 108, e mais um para dar 3, no mínimo 3, ou melhor, ter os 3, e levar para um segundo momento. Eu preciso ter pelo menos 3. Na verdade, não é pelo menos. Por favor, olhem ali, é no máximo 3. Tá? Mas não pode ser mínimo de 3. Então, é os 3. É isso que eu tenho que pensar. Ok? Leia lá para não ficar na dúvida. É 3. Eu tenho que ter pelo menos 3 propostas. Nem mais, nem menos. Tá? Olhe lá, por favor. E a validade da proposta do fornecedor por 60 dias apenas. Pessoal, uma síntese geral do que é o pregão, talvez eu esteja recapitulando, talvez você já tenha lido, talvez tenha ficado mais claro. Para quem não ficou claro, por favor, leiam a lei e confirmem, ratifiquem. Não confirmem o que eu estou dizendo, a exceção dessa questão do mínimo de 3, que é importante que você veja, mas confirmem no entendimento do corpo da lei como isso está disposto. Ok? Rapidamente vamos resolver aqui uma questão, que eu trago uma série, eu preparei isso aqui para vocês, e vamos ver se é certo ou errado. Olha só, o pregão é uma modalidade de licitação para, entre outras coisas, a realização de obras e serviços de engenharia. Vimos que não, o pregão é para bens e serviços comuns, à exceção de obras e serviços de engenharia. O pregão exige prazo igual a 8 dias úteis entre a publicação do edital e a abertura das propostas de preço. Errado, porque não é prazo igual, ele não pode ser inferior a 8 dias. E prazo igual não, ele pode ser de 10 dias úteis, 15, só não pode ser inferior a 8. O pregão visa a obtenção da proposta mais vantajosa a partir do menor preço ou técnica e preço. Errado, pregão apenas, exclusivamente, menor preço.
não tem técnica e preço, não tem melhor técnica, não tem lance e oferta, é só menor preço mesmo. Menor, não é melhor preço é subjetivo, menor preço é objetivo. A fase de lances obedecerá, como regra principal, a de considerar o menor valor e os valores até 10% superiores. Perfeito, essa é a regra principal. A outra regra é que quando eu não tenho, no mínimo 3, eu tenho que puxar para completar, para dar os 3. Pode-se ser considerado bens e serviços comuns aqueles que possam ser objetivamente mensurados através de suas especificações e que sejam, né, usuais do mercado. Perfeito. Tá, pessoal? Com isso, então, nós encerramos aqui esse assunto importante da 10520, que está lá em gestão pública. Irei emendar já falando agora de gestão de contratos. Esse assunto, gestão de contratos, é um assunto muito complexo, difícil, são pelo menos 26 artigos, do artigo 54 ao 80 da Lei 8666. Apenas o artigo 78 tem 16, 17, 18 incisos. Logo, para quem nem começou a ler, vai ficar difícil internalizar. Ok, se no teu planejamento está previsto ler e você fará a leitura, ótimo, faça a leitura. Trago para ti algumas observações importantes para te dar um auxílio na hora de marcar lá sobre contratos. Até porque eu acredito que a banca virá com definições básicas sobre gestão por contratos. Os artigos principais, se você quiser ler, se orientar, são exatamente esses, 55, 57, 54 também é importante, tá? 57, 60, 65, 66, eu coloquei ali o 77, mas na verdade o 78 é mais importante que o 77, mas ele é grande. Um filtro, tá, pessoal? 6, 7 artigos, mais do que aqueles 26, eu dando um pouco mais de foco. Rapidamente, então, a gestão de contratos na administração pública rege-se pelo direito público, mas supletivamente, complementarmente, pelo direito privado ou pela teoria geral dos contratos. Então, direito público e, quando o público não for suficiente, no direito privado ou ainda na teoria geral dos contratos. O contrato ele tem que ser claro, preciso, ele tem que conter todos os direitos, obrigações, responsabilidades, sanções. Então, o contrato, ele advém lá da fase preparatória, na montagem da minuta do contrato, do termo de referência. Só para vocês saberem, o pregão usa termo de referência como o preenchimento dos campos todos, das necessidades todas, ao passo que na 8666 se fala em projeto básico. Só para separar, tá? Enfim, deve ser claro, preciso, e conter todas essas questões de direitos, obrigações, responsabilidades. Outras cláusulas ali, ó, que o contrato deve ter o objeto bem especificado, claro, preciso e suficiente. Regime de execução, se é por semana, se é por mês, se é toda quinzena. Fornecimento, vai entregar toda semana, vai entregar numa vez só, vai entregar em 3 parcelas. Preços, qual é o preço mensal, anual? Condições de pagamento, irei pagar todo dia 5 ou todo dia 10, até os 5 primeiros dias úteis. Enfim, quais são as condições de pagamento? Que tipo de... Tem que entregar nota, tem que entregar recibo? Recolhe o quê? Essas coisas ligadas a pagamento. Prazo de garantia, prazo de validade, prazo para entregar a amostra, direitos, responsabilidades, casos de rescisão, sanções, penalidades, cláusulas contratuais definidas lá na fase, então, já dito, preparatória. A possibilidade de prestação de garantia em obras, serviços, imagina que você vai contratar uma empresa para fazer toda a reforma do prédio, só que essa empresa vai mexer com a parte elétrica, hidráulica, ela pode causar um dano tremendo. Toda a contratação vai custar R$1 milhão. Eu posso exigir até 5% do valor contratado, ou seja, R$50 mil para ficar como garantia, vai que o cara quebre uma tubulação, queime ali, deu um curto-circuito porque ele estava mexendo, queimou, eu pelo menos tenho 50 mil para me ressarcir, e a empresa que ganhou, ela presta essa garantia através de 3 instrumentos, lá no artigo 56. Ela presta através da caução, do seguro-garantia ou da fiança bancária. Essa é uma garantia que a administração pública pode se valer. Não é obrigatório, a depender do vulto, da complexidade, ela pode exigir. A regra de todo e qualquer contrato é que ele é adstrito aos créditos orçamentários. O que eu estou dizendo? O contrato ele dura até 31/12. O contrato não é que ele tenha 1 ano de validade, muito pelo contrário, não é isso. O contrato, se ele for firmado em agosto, ele só tem 4 meses. A regra geral de um contrato é que ele só dura
o prazo do orçamento, 31/12. Ocorre que existem pelo menos 4 exceções para que o contrato seja mais do que até 31/12. A primeira grande exceção é que se esse contrato, esse objeto de contrato, por exemplo, a obra de transposição do Rio São Francisco. Veja, a obra de transposição do Rio São Francisco é uma obra de engenharia. Óbvio que não será feito por pregão, será feito por concorrência pública, até pelo valor. Concorrência 8666. Só para tu entender, lembrando lá que no pregão não pode obra de engenharia. Agora, a transposição do Rio São Francisco, ela demora 12, 15 anos. Logo, ela estará contemplada nos PPAs, nos PACs, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Então, qual é o prazo desse contrato? Enquanto estiver no PPA, o prazo pode ser de 4 anos, 8 anos, 12 anos, 16 anos e assim por diante. Então, ele passa muito dos créditos orçamentários que se esgotam em 31/12. Então, a primeira exceção, a regra que se esgote em 31/12. A primeira exceção é que se ele estiver no PPA, pode durar o tempo do PPA. A segunda exceção é que se tratando de contratos continuados, limpeza, vigilância, portaria, repografia, isso aí é continuado. Eu tenho que ter limpeza, eu tenho que ter vigilância. Vigilância eu tenho que ter em 31/12. Vigilância eu tenho que ter dia 1º de janeiro. Olha a descontinuidade se eu não tivesse essa opção. Imagina ter que encerrar um contrato e iniciar o outro no outro dia, 1º de janeiro. Seria horrível. Então, serviços caracterizados como continuados, que sempre têm, corriqueiramente, eles podem ser considerados continuados. E sim, eles estenderão além do 31/12. Na verdade, eles podem ir até 60 meses. Eles podem durar até 60 meses. Isso dá para a administração pública uma ideia de continuidade, programação e planejamento muito melhor. Ainda, aluguel de equipamentos e programas de informática, que também, na mesma lógica, quando se tratar de aluguel de equipamentos e programas de informática, da mesma lógica, eles avançam a partir do 31/12, porque representam a terceira exceção. Só que a vigência dele vai até 48 meses. Se o outro, o continuado, pode ir a 60, este vai até 48. O do PPA, que é a primeira exceção, não tem prazo. Pode ser 4, 8, 12, vai depender enquanto aquela ação, aquele projeto estiver no PPA. Existe uma quarta possibilidade, que essa não deve cair para vocês, porque ele faz uma relação, ele diz que é de 120 meses. Não é nem de 60, é 120 meses, 10 anos. E remete lá ao artigo 24, que fala de Forças Armadas, a parte de pesquisa e tal, que nem cai, porque como ele remete para lá, eles não fazem esse tipo de link, tá? Mas se quiser olhar, fique à vontade, obviamente. Ainda, os contratos podem ser alterados amigavelmente entre as partes ou unilateralmente. A administração pública, ela se vale de cláusulas exorbitantes, ou seja, ela pode, na supremacia do interesse público, sobrepor ao interesse particular do contratado. Então, ela tem algumas prerrogativas para modificar o contrato, claro, indenizando sempre o contratado no prejuízo que ele possa vir a ter. Entre as possibilidades de alteração unilateral, é que a administração pública pode, está lá no artigo 65, ela pode dizer que vai comprar, faz uma licitação para comprar 100 computadores e, na verdade, demandar só 75, porque ela pode suprimir até 25% da quantidade ou do valor. Então, 100 computadores, ela quer só 75, ela pode, e é unilateral, não dá nem explicação para o cara. Agora, ela também pode 25 para mais, pedir 125. Ah, não, eu só vou te vender 100, porque agora, não, eu quero 125. E acabou a discussão. É unilateral mesmo. Essa é uma das possibilidades de tu fazer a alteração de contrato para mais ou para menos até 25. Existe só uma exceção, que é de 50% para mais. Para menos é só 25 mesmo. 50% para mais quando se trata de reforma de edifício ou reforma de equipamentos. Aí eu poderia ir de 100 para 150, mas para menos só 25. Tá, pessoal? Bom, inúmeras possibilidades. Opa, faltou ali. Entre as partes. Essa é uma outra possibilidade de alteração que não é unilateral, é entre as partes, as duas partes. Imagina que o contratado ganhou uma licitação para fornecer combustível. Só que quando ele ganhou o combustível estava a R$ 2,50. Custava para ele em torno de R$ 2,30. E ele tinha lá uma margem de lucro de 3%. Ele pagava R$ 2,30, me vendia R$ 2,50. R$ 2,50 é um valor mais ou menos de mercado, 3%. Só que virou o ano, passou a eleição, a gasolina foi a R$ 3,50. R$ 3,50. E custa para ele R$ 3,20.
Veja, ele estava me vendendo 2,50 e agora custa para ele 3,20. Total desequilíbrio. A administração pública não pode detonar o cara, seria uma apropriação indébita de valores para cima do cara. Ah, mas firmou um contrato. Não, gente. Houveram fatos novos, fatos que não estavam previstos. Então, a administração pública vai lá e repactua, reequilibrando. Reequilibrando no sentido de manter aqueles 3% de lucro dele e fazer todos os cálculos para ver que daqui a pouco 3,40, 3,45 é o preço justo na mesma proporção de margem de lucro, de encargos, que se tinha lá a 2,50. Ok? Então, essa é uma possibilidade de fazer o contrato entre as partes. E eu fecho para vocês na parte de contratos, dizendo que existem inúmeras possibilidades de rescindir um contrato, das mais óbvias, mas é importante que vocês pudessem olhar o artigo 78 das possibilidades, das mais fúteis. O cara está fazendo de forma errada, o cara que eu digo contratado, está procedendo de forma errada, ele não está obedecendo aos critérios do objeto, do edital, ele está descumprindo a ordem do fiscal do contrato, ele está demorando para fazer, ele está muito moroso, já perdeu todos os prazos. Condições essas que ansejam rescisão. Vamos corrigir algumas questões aqui, ou melhor, uma única questão que eu trago para vocês. Com relação aos contratos administrativos, conforme 8666, julgue os itens abaixo. Como regra geral, os contratos são adstritos à vigência dos créditos orçamentários, certo, perfeito. 4 exceções, PPA, serviço contínuo, aluguel e 120 meses lá no caso das Forças Armadas, na parte de pesquisa lá. Os contratos podem ser modificados como acréscimos e diminuições que podem ir até 50% do valor contratado. Errado. Os acréscimos podem ir até 50%. As diminuições, supressões, só até 25%. Errado. Cuidado aí. Os contratos podem ser modificados para reestabelecerem o equilíbrio das condições iniciais do contrato, lá dos 3%? Sim, perfeito. Uma das exceções para que um contrato ultrapasse a vigência dos créditos orçamentários é que o mesmo esteja previsto no plano plurianual, limitado a 60 meses. Errado. No plano plurianual, tudo bem, mas o limitado a 60 meses é para a segunda exceção, serviço continuado. O contratado não pode rescindir o contrato por falta de pagamento da administração pública, que é a contratante, antes do prazo de 60 dias. E aqui cabe um complemento. Uma das cláusulas exorbitantes de poder de império, da supremacia do poder público sobre o particular, é uma cláusula que diz que até 90 dias, mesmo eu não pagando o contratado, ele não pode rescindir o contrato comigo. Ele tem que continuar realizando o serviço. Até 90 dias, ele não pode, por falta de pagamento da administração pública, alegar que por eu não estar pagando, ele rescindir. Até 90, não. A partir de 90, ele pode rescindir, porque ele não está recebendo. Mas até 90, não. Isso é extremamente abusivo, porque uma administração pública que não paga uma empreiteira por 90 dias, praticamente ela quebra essa empreiteira. Mas é uma cláusula exorbitante. Ok, pessoal? Em relação a contratos, então, eu fico nessa leitura geral, desejo que vocês tenham entendido, espero que tenham entendido e que isso possa lhe ajudar, tá? Nós vamos para o próximo bloco, já encaminhando a última participação, o último bloco que nós iremos fazer no tocante a este aulão. Espero que ao final, então, eu possa estar ajudando em muito no teu sucesso, no teu sonho, no teu projeto de vida, ok?